que ele pode. Então ele vai ali, né? Devagarzinho vai chegar lá. Esse é o fleumático. Cauteloso. O fleumático sempre se cerca de todas as cautelas possíveis. Tem dificuldade simplesmente em crer na providência de Deus. Então, o fleumático é uma pessoa que está sempre vendo todos os prós e os contras. Ele está vendo sempre se realmente dá para ir ali, se não dá. Ele pensa assim, peraí, vamos ver se dá, vamos devagar, a gente chega lá. Porque eu tenho que ver se eu posso ir, se tem condições de fazer isso. Se eu tenho habilidade, se eu tenho como fazer isso. Então, ele é uma pessoa bem cautelosa. Ele não mergulha de cabeça. Então, às vezes você fala assim, mas aquele ali, ó, nem adianta, aquele lá, ele vai falar um monte de coisa antes de topar isso. Ele não vai topar de cara, não. Ele vai falar os prós, os contras, o que ele acha, vamos ver primeiro, vamos analisar. É assim a fleumática. Vamos ao exemplo de Abraão. O jovem casal que Deus seleciona para ser ancestral do seu povo morava em Ur, que era Abraão e Sara. Abrão e Sarai. Ur era uma cidade altamente desenvolvida e fora muito influenciada pela região idólatra da Babilônia, uma cidade pervertida situada no berço da civilização. Então a história de Abrão começa em Gênesis capítulo 12, de 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E aí começou a prova de fé de Abraão. Ele é uma pessoa cautelosa, sair do conforto, sair de tudo que ele conhecia, de tudo que ele tinha e largar tudo para ir para onde? Que lugar é esse? Aí começou a prova de fé. Por isso é que falam que Abraão é o pai da fé. Então a prova de fé começou ali, naquele lugar, porque Abraão era uma pessoa que buscava Deus, que tinha temor a Deus, apesar de toda aquela idolatria que o cercava, apesar de toda aquela cidade ser influenciada pela Babilônia, como foi, Abraão era um homem que buscava Deus e realmente amava Deus de todo o coração. E é por isso que Deus pegou ele. Vem aqui, Abraão. E após o chamado no versículo 2 e 3 do capítulo 12, Deus lhe faz 6 promessas. Olha, Abraão, se você for, eu vou te prometer seis coisas muito abençoadoras para a tua vida. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a sexta bênção: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus falou, olha, se você topar o que eu estou querendo com você, se você me obedecer, eu te dou 6 promessas e essas 6 promessas vão sacudir tua vida e você vai ficar marcado por toda a história da humanidade. Imaginou? Aí ele ficou, né? Então vamos, vou confiar em Deus. E ele foi. E mais tarde, em Gênesis 12, 7, Deus lhe faz mais uma promessa. Darei à tua descendência essa terra. Abraão ainda não tinha filhos e já estava com uma idade bem avançada. Ele não tinha tido um filho com Sarai. E ele, poxa vida, eu vou ter descendentes e eu vou ter uma terra abençoada como essa, porque Deus mostrou uma terra linda, gente. Era uma terra frutífera, uma terra maravilhosa, a terra de Canaã. E ele olhou para aquela terra, eu vou ter essa terra, é para mim. Ficou feliz da vida. E Deus falou assim, vai que eu vou te abençoar. Confia em mim. A hesitação, a indecisão e o medo naturais desse temperamento fleumático fizeram com que Abraão demorasse a cumprir a ordem do Senhor. Então Deus mandou ele ir, ele ia devagar. Deus mandava ele ir, ele ia bem devagarinho. Deus mandava vai, ele ia avançando bem assim, pensativo. Peraí, deixa eu ver se eu vou, né? Vou pisando devagarinho. E era assim que Abraão
Abrão fazia. Em Gênesis 12:1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E aí, em Gênesis 11:31 e 32, temos a seguinte informação. Tomou Terá, Abrão, o seu filho, e Aló, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de Abraão, e saiu com eles de Ur para ir à terra de Canaã. Mas quando eles chegaram em Harã, habitaram ali, e Terá morreu em Harã. Então, tomou Terá, Abraão, seu filho, e Aló, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora. E ele foi para a terra de Canaã, e habitaram ali, e morreu ali Terá, né? Terá morreu em Harã, quer dizer, não chegou nem a Canaã, desculpa. Então, realmente, Abraão, ele tinha muito medo, ele se cercava, porque é próprio do temperamento dele cauteloso. Então, ele se cercava de tudo, de todos, porque ele não conseguia agir sozinho. Ele não conseguia na força assim dele só. Peraí, eu vou, pode deixar comigo. Eu vou conseguir, eu vou conquistar. Ele se cercava de tudo, de todos, para fazer a vontade de Deus. Então, ele levou Ló, levou até Terá no começo, foi levando, né? Foi levando. E Gênesis 12:4, finalmente, ele partiu. Ele tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Em Gênesis 12:5 fala que levou consigo Ló, todos os bens que havia adquirido e todas as pessoas que acrescentou em Harã e saíram para a terra de Canaã e lá chegaram. Quer dizer, Deus mandou deixar toda a parentela. Mas Ló era o sobrinho querido dele. Era a única coisa que ele tinha como parentela. E ele não ia deixar de lado, ele vai levar. E Deus falou para não levar, mas ele quis levar. Então, tá bom, então leva. E aí ele viu por que Deus não queria mais lá na frente, né? Porque que não era para levar Ló. Pouco depois de Abraão ter feito pouco depois de Deus ter feito todas aquelas promessas a Abraão, ele começou a testar se ele realmente estava firme no que Deus pediu para ele. Havia fome na terra do Egito. E desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar. Quer dizer, tinha fome em toda a terra, e no Egito não tinha naquela época, em Gênesis 12:10. Sem consultar a Deus, ele levou sua família para a terra tão pagã quanto a outra, da qual o Senhor tinha tirado. Seu fracasso no Egito não teria ocorrido se ele tivesse esperado, e o socorro de Deus que teria ocorrido na terra de Canaã. Então ele deu o jeitinho dele. Vamos para o Egito. Tá tudo passando fome, quer dizer, nada mais está produzindo aqui, nada mais se produz, a gente está plantando e não colhe mais nada, está tudo secando, os rios estão secando, tudo está secando, vamos embora para o Egito, porque lá tem bastante coisa. Levou toda a família para o Egito. E lá aconteceu outra coisa. Então aconteceu lá que o rei se encantou por Sarai, e aí teve que falar que era irmã dele, e quase acontece um problema terrível, acontece de Abraão ser morto, Sarai ser morta, tudo porque ele não esperou em Deus. Mas Deus estava modelando Abraão, estava modelando ele, como Deus faz conosco. Então, por causa de tanta cautela que ele tinha, Deus tinha que transformar ele, para que ele se confiasse mais no Senhor, para que ele realmente se firmasse em Deus de todo o coração, confiasse em Deus e fosse esse homem cheio de fé que nós conhecemos ele até hoje. Algumas coisas que a gente tem que observar. Não é a falta de capacidade que priva os fleumáticos de alcançar maior sucesso, e sim a relutância em aventurar-se nos mares não mapeados do desconhecido. Então, tudo que é desconhecido, tudo que não é certo, tudo que não é trilhado na coisa corretinha, ele não vai. Ele é muito cauteloso. E acaba não confiando no Senhor, de não se aventurar, de não ir, de não pegar e vai. Ele não vai. Porque ele tem receio de tudo, o que pode acontecer, dos perigos que podem haver, que as coisas que podem dar errado.
que ele pode até morrer, então ele não vai. Então realmente o fleumático ele tem que ser transformado pelo Senhor para confiar, tipo, Deus fala assim, vai, ele obedecer e ir em nome de Jesus. E não ficar com tanto medo. Não ficar com medo de um novo emprego, não ficar com medo de casar. O fleumático tem medo de casar, porque casamento é desconhecido para ele. Com certeza, se alguém namora um fleumático, uma fleumática, ela não quer casar correndo, nem ele. Então, às vezes, namora 3, 4, 5, 10 anos e fica namorando e não casa nunca. Por causa do medo do desconhecido, por causa do medo de... E se não der certo? E se a gente casando acaba o casamento? Então, geralmente, os fleumáticos, eles demoram muito para casar. Namoram durante muitos anos. Planejam e não param de planejar. Por quê? Porque eles têm medo do desconhecido. E é aí que eles precisam confiar e descansar em Deus, para que Deus dê a vitória. Dá passos de fé. E passos de fé para o fleumático é muito difícil. Olha o que Deus fez na vida de Abraão, hein? Passos de fé é difícil. E ele se tornou o homem, o pai da fé. Olha o que Deus faz com todos nós quando a gente se entrega totalmente nas mãos do Senhor. As pessoas que têm mente fleumático precisam aprender a colocar em prática o fato de que ter fé é simplesmente confiar na palavra de Deus e avançar apoiado em suas promessas, sabendo que Ele é fiel. E apoiar-se na promessa fiel que você vos chama, no qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Então, realmente, ele tem que ser uma pessoa de fé. Confiar em Deus de todo o coração. Confiar no Senhor, que Deus pode todas as coisas. Que Ele pode, se Deus falar assim, vai até lá, vai fazer tal coisa, Ele vai no nome de Jesus. E parar de colocar, tipo, mas peraí, tem que ir devagar. A gente tem que analisar tudo, ver como é que faz, ver se realmente vale a pena tudo isso. E acaba sendo cauteloso demais. Claro, ser cauteloso em alguns pontos é bom. A gente também não pode se jogar tudo de cabeça. Por isso que a gente tem que orar, buscar a Deus, pedir direção para o Senhor, se aquilo é da vontade de Deus, se não é. Então, ser cauteloso é bênção também. Mas se você é cauteloso demais e não confia no Senhor, aí Deus não pode abençoar a sua vida. Então, a cautela, ó, ela é que nem um pêndulo. Ela tem que estar no equilíbrio para que o Senhor use a nossa vida de maneira poderosa. Ela não pode ser nem muito ao mar, nem muito à terra. Nós realmente temos que ser cautelosos na medida certa. Glória a Deus. Outro teste que Deus fez com Abraão. Voltando à promessa da descendência. Em Gênesis 12, 7. Darei à tua descendência esta terra. Deus deixou o tempo passar até que fosse biologicamente impossível e cumpriu a promessa de forma milagrosa, demonstrando sua fidelidade. Deus permitiu provações na vida de Abraão para que ele aprendesse a depender mais dele. Em Tiago 1, de 2 a 4, fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, a aprovação produz o quê? A nossa fé. Ela prova a nossa fé e nos ajuda a sermos perseverantes. Então, se vier aprovação para a tua vida, não reclama, não murmura, dá glória a Deus, que o Senhor vai transformar isso em bênção na tua vida. Vai transformar em você uma pessoa perseverante, em você uma pessoa batalhadora, você uma pessoa que realmente luta pela vida, uma pessoa que não desanima fácil, uma pessoa que não entrega os pontos facilmente, uma pessoa que fala assim, nossa, eu estou muito cansada, mas eu vou continuar. E para a glória de Deus, nós temos feito bolo para vender.
Eu e meu marido estamos fazendo bolo de pote. É uma coisa que eu sempre relutei em fazer. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo bolo. Vocês nem sabem o quanto. Bolo e salgado para mim é uma maravilha. Eu nunca fui uma pessoa que gostasse de legumes e verduras. Então eu amo bolo, amo. Minhas filhas sempre amaram, meus filhos, né? Meu filho também sempre amou muito bolo. E tudo que eu faço, nossa, mãe, o que você faz é tão bom, tão gostoso, mãe. Faz aí pra nós. E aí eu fazia. Mas eu gosto também de comer. Não é só fazer. Tem gente que faz bolo, não liga. Deve ser o caso da mulher Aparecida que tá aí vendo a gente. Eu faço, gente, eu amo, eu gosto. E se deixar, eu como todo dia, como um bolo diferente, eu não enjoo. E aí veio esse tempo que a gente tá parado, porque nós estamos sempre trabalhando, ou na capelania, ou trabalhando nas igrejas em divulgação da capelania. E a gente vai para lá, vai para cá, e meu marido, quase todo fim de semana a gente é chamado para alguma igreja para falar da obra de Deus, para falar da capelania. E eu só tô falando disso porque eu também tenho um pouco de fleumática. Sanguínea com fleumática. E aí, meus filhos, faz, mãe, por que você não faz para vender? A senhora faz tão bem, a senhora faz tão gostoso, por que a senhora não faz para vender e ganha um dinheirinho? Aí eu falo assim, não, mas não dá tempo, muita coisa. Realmente, era muita coisa que a gente faz. A gente não para, cada hora é uma coisa diferente, é uma igreja para ir, é um local para ir, é as aulas que a gente ministrava, né, presencial toda segunda-feira, as igrejas que a gente vai fim de semana, a capelania durante a semana. Então eu ficava pensando, que horas que eu vou fazer esses bolos? E aí tudo parou, tudo estagnou. E eu falei, meu Deus, e agora? A gente não tá mais podendo trabalhar e vender os livros, que a gente vendia os livros nas igrejas. Vendia os livros na capelania. É o nosso pão, né? A gente faz os cursos também, é o nosso ganha-pão. Então, o que eu vou fazer? Aí deu o Espírito Santo, soprou no meu ouvido, faz os bolos de pote. Ai, meu Deus, lá fui eu pesquisar como é que fazia. Eu sei fazer, mas no pote é diferente. Diferente de você fazer um bolo, colocar recheio tudo direitinho, é diferente. E aí eu pesquisei, aí eu fui ver os ingredientes que eu tinha que comprar. Então, enfim, é que nem fleumático mesmo. Você vai e faz tudo, pesquisa e vê tudo, os prós, os contras. E foi o que eu fiz. E aí, para glória de Deus, eu peguei e comecei a vender. Primeiramente aqui no meu prédio, para os vizinhos. Eles ficaram um pouco assustados, porque eu batia na porta. Aí veio meu temperamento sanguíneo, né? É uma mescla de um pouquinho de cada. Eu fui lá, cara de pau, eu ofereci, eles tomavam susto, mas viram, que legal, eu quero, e foram comprando. Depois eu parti pro WhatsApp, fiz a propaganda e fui indo. E agora eu tô vendendo. Até que horas eu não sei, mas... E o pessoal falou que tá amando muito. Já fiz a minha propaganda, hein, gente? Quem quiser. A irmã Eurides que tá vendo gostou demais. E outras pessoas têm gostado muito desses bolos. E eu tenho que vender logo. Tenho que fazer e vender rápido, porque senão eu como. Então, realmente, o fleumática, ele é assim. Ele pega e analisa tudo antes de começar a fazer qualquer coisa. Ele vê os prós, os contras e fica... tipo, tão devagar que as pessoas que convivem, que são mais rapidinhas, se irritam muito com ele. Tipo, você não vai fazer logo? Por que você está demorando tanto? Por que você não faz rápido? Você está muito devagar, está quase parando. E não tem muita paciência com o fleumático. Mas ele é uma bênção, porque quando ele começa a ser cheio do Espírito Santo, se torna um homem, uma mulher de fé, como foi o caso do nosso Abraão, né? Nosso pai da fé. Então, nosso patriarca, ele se tornou um homem cheio de fé. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que é fleumática. Amém? Glória a Deus. E a gente também vai falar sobre Abraão como sendo pacífico.
O temperamento fleumático é um temperamento que realmente quer todo mundo em paz. Ele faz de tudo para não brigar com ninguém. E eu tô falando isso agora lembrando do meu pai. Meu pai é uma pessoa super fleumática. Ele também, eu puxei muito meu pai na questão de temperamento. Então, também a sanguinidade, ele era sanguíneo porque ele acabava muito falante, conversava com muita gente, conhecia muita gente. Mas ele era uma pessoa muito assim, ele ia, mas ele ia devagar. Ele ia fazendo as coisas, tava até nervoso, né? Devagar, quase parando, mas ele ia. Ele montava um projeto, via os prós e contras e ia. Mas às vezes dava um monte de sanguíneo e se jogava de cabeça. Então ele tinha uns conflitos pessoais. Mas ele era uma pessoa pacífica. Pensa numa pessoa que não brigava com ninguém, era meu pai. A gente tinha que fazer muito para ele ficar bravo. Muito. A gente tinha que fazer, aprontar demais pro meu pai ficar bravo. Meu pai, ele nunca me bateu. Por incrível que pareça, eu nunca apanhei quando criança, eu não lembro. Quem deu um tapa foi minha mãe, mas o meu pai nunca me bateu. Quer dizer, é uma pessoa muito de boa, muito de paz, muito, sabe, fica na dele, tá tudo bem. E Abraão era assim, e meu pai era muito parecido com esse tipo, né? E sempre promovendo a paz. Assim, pai, não esquenta a cabeça, filha, com isso. Não esquenta a cabeça com aquilo. Ai, tem paciência com aquela pessoa, tem paciência com aquela pessoa. E ele era sempre assim. E, gente, ele era muito amado. Ele era muito amado. As pessoas que conheceram meu pai realmente o amavam demais, porque era uma pessoa que era muito dada. Ele acabava sendo uma pessoa dada. E o fleumático, ele é uma pessoa muito dada, uma pessoa que faz amizades muito facilmente, por causa do temperamento dele, diferente do melancólico. Ele é uma pessoa muito amiga, e logo faz amizade, todo mundo gosta dele, todo mundo ama ele, e assim, tipo, tchan, mas não é porque ele faz de propósito, mas é porque é dele, é o temperamento dele, é o jeito de ser dele. Então, em Gênesis 13, de 1 a... Voltamos, glória a Deus. Então, Gênesis 13, de 1 a 12, fala um pouquinho sobre Abraão, dessa questão de ser pacífico. Um fleumático sempre vai promover a paz. Seu desejo por paz pode ser maior do que o de possuir bens pessoais. Então, o fleumático, ele quer o ambiente dele, a vida dele em paz, ele quer conviver, ele quer que tenha a família toda em paz. Ele preza por isso, ele luta por isso e ele quer muito isso. Então, o fleumático, ele é tendencioso à paz e ele promove a paz. Então, ele vê todo mundo brigando, um outro, e ele vai lá, não fica assim, sabe? Dá uma chance, aí vai no outro que brigou, vai lá, dá uma chance, não faz isso. E ele está sempre promovendo essa paz. E Abraão fez isso em Gênesis de 1 a 6. Ele saiu do Egito, passou por Negueb e foi para Betel. Abraão era muito rico em prata e ouro, e também Ló ia com ele. Tinham rebanhos e gados e tendas, e os seus bens eram muitos, de forma que não podiam mais habitar juntos na mesma terra. Houve contenda entre os pastores de Ló e os gados deles. Então disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim, nem você, nem seus pastores. Aí ele falou: olha, escolhe a terra que você quer ir. Se você quiser ir para lá, você vai. Se você quer ir para cá, você vai. E tipo, não briga, Ló. Não precisa brigar. Tem pasto para todo mundo. Se você for para lá, meus pastores vão para cá. Se você quiser viver para lá, a gente vai viver para cá. E aí Ló escolheu e foi morar lá perto de Sodoma e Gomorra. E ele promovia a paz. E ele estava sempre lutando pela paz. Então, se você tem uma pessoa fleumática na família, uma esposa, um marido, filho, quem for, você vai ver que ele é tendencioso a querer sempre promover a paz na família. De não querer ver ninguém brigado com ninguém, ninguém de ovo virado com ninguém. E se ele vê que alguém tá com bronca, com raiva, já vai lá, mas e aí, o que aconteceu?
porque você tá assim, não fica assim não. Não fica chateado com fulano não, não fica chateado com ciclano não. Ele é muito assim. E Deus usa ele para a glória do Senhor. Amém? Na próxima aula a gente vai estar falando mais sobre Abraão e sobre tudo que ele foi, como ele foi usado por Deus e como ele recebeu o título de pai da fé. Então, realmente, Deus transforma muito. De uma pessoa totalmente temerosa, cautelosa, uma pessoa que não confiava, Deus transforma quando a gente se coloca nas mãos do Senhor. Então, se você se colocar nas mãos do Senhor, se você tem uma pessoa fleumática, ame essa pessoa fleumática, porque pode ter os seus defeitos, mas tem muitas qualidades. E realmente, quando essa pessoa é colocada nas mãos de Deus, Deus faz uma pessoa cheia de fé, como foi o caso de Abraão. Amém? Eu quero chamar aqui meu marido, pastor João. Ele vai estar orando por todos nós, abençoando a nossa aula, abençoando a tua vida, para que você possa estar compreendendo essa matéria maravilhosa, gente. A gente fez questão de incluir ela no curso de capelania continuada, que também tem a parte teológica, para quem não é da capelania, mas ama estudar a palavra de Deus. O temperamentos é realmente algo fantástico, você conhecer, para você entender um ao outro, para você amar um ao outro, ajudar um ao outro, ter paciência, orar, clamar e saber que ninguém é igual a ninguém, que todos nós precisamos uns dos outros para nos ajudar, para nos fortalecer e até nos completar, para que a gente possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Meu marido, pastor João. Boa noite a todos. Ele vai estar orando por nós. E por essa aula e por todos que estão aqui. Carol, Jaqueline está aqui com a gente. Roger, Euri, a Maria Aparecida. Glória a Deus, estão todos aí com a gente. Muito obrigado pela presença nessa aula. Nós esperamos que esse conteúdo seja de bastante edificação. Vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, por essas duas aulas que podemos dar. Amém, Jesus, obrigado. Agradecemos, Senhor, por esses irmãos e irmãs estarem conosco, assistindo. Amém, Jesus. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe Pai. em cada um de nós, no nosso temperamento. Amém, Senhor. Controlando, Senhor Deus, tudo aquilo que não podemos controlar. Em nome de nos Jesus. ajudando a renunciar tudo que não te agrada. É verdade, Pai. E que nessa noite, Senhor Deus, tenhamos uma noite de descanso tranquila. Amém, Deus. Na tua presença. Muito obrigado por cada um que assistiu, abençoa. Abençoa, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no curso. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 988-05-3679, prefixo 13, né, bem? Isso mesmo. E fale com o meu pastor João, e a gente vai incluir você no grupo e incluir você nesse curso que vai até dezembro, para a glória de Deus. Um beijo no coração e até a próxima aula em nome de Jesus. Isso, fé e prudência sempre nesse tempo da pandemia. Deus abençoe. Deus abençoe.